Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham, a todos que estão assistindo. Vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite. Convido todos então a se prepararem, a estarem em atitude de adoração ao Senhor. Nós ouviremos um prelúdio e logo após estarei orando e assim dando início a este culto. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de nos reunirmos para juntos adorarmos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre a tua igreja e pedimos, ó Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, a nos guiar e a nos dirigir em todo o nosso viver e em tudo aquilo, ó Deus, que formos fazer, em tudo aquilo, ó Deus, que estivermos planejando ou pensando para as nossas vidas, que o Senhor sempre esteja à frente. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor receba este culto como aroma suave a Ti, e que assim venhamos a ser guiados pelo Teu Santo Espírito para Te oferecer um culto que Te agrade. Nós rogamos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar o cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Vamos entoar agora o hino do cantor cristão de número 439, Oração pela Pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Vamos, neste momento, fazer uma leitura na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber,
senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi de tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos então continuar cantando a Deus. Vamos cantar o hino de número 20 do cantor cristão Amor Perene. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá nos céus, ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda, a terra dava força fecundante e infinda. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amavas-me, Senhor, no fundo de meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito nasceu em minha fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, és todo amor, a mim sempre hás de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre, sempre amor. Finalizando essa parte dos louvores, vamos entoar o hino de número 313 do Voz de Melodia, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te verá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, amados irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Domingo está chegando e nesse domingo tem algo que é mais do que nunca precisa ser lembrado. Exatamente, é o Dia das Mães. E eu estou usando a expressão mais do que nunca precisa ser lembrado, porque mais do que nunca elas têm sido mães. Com a quarentena, as mães tiveram todas as suas atividades como mãe, esposa, dona do lar dobrado. Todas as atividades, de uma hora para outra, aumentaram na vida dessas grandes mulheres. O trabalho pode ter terminado ou sido paralisado para muitas pessoas, para muitos homens, mas não foi paralisado para as mulheres, e nós bem sabemos disso. Os filhos estão o dia todo dentro de casa. E se algo que eles bem sabem é chamar pela mãe. Eles fazem isso constantemente. Durante o dia todo, principalmente aquelas famílias que têm os pequeninos, sabem muito bem o que é isso. Agora, além dos pequeninos, não podemos deixar de mencionar os barbados também, as moças, que estão o dia todo em casa. E como os pequeninos também dão muito trabalho e chamam muito pelas mães, nós sabemos. As mulheres, há mulheres que o digam que é melhor o dia todo com filhos pequenos em casa do que com o próprio marido. E eu não tenho a mínima ideia porque elas dizem isso. E eu espero que esse não seja o seu caso, não seja
o caso aí na sua família, na sua casa. De repente você o marido tenha a coragem de tirar essa dúvida e perguntar para a esposa. E aí você vai ouvir aí, mas esteja preparado para ouvir o que ela vai dizer. Pois bem, só para os irmãos terem uma ideia, só para as irmãs terem uma ideia, segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2019, as mulheres dedicam em média 18,5 horas semanais aos fazeres domésticos e cuidados de pessoas, na comparação com 10,3 horas semanais gastas nessas atividades pelos homens. Isso é considerando um tempo fora pandemia, fora quarentena. Já é elevado assim. Imagina agora como está essa grande diferença entre as atividades das mulheres com relação às atividades dos homens. Uma mulher afirmou a um jornal americano, em uma entrevista, o jornal, o New York Times, que se sentia como se estivesse 5 empregos. Ela está trabalhando de casa e tem auxiliado nos estudos dos 2 filhos de 7 e 9 anos durante a pandemia, coordenando essas atividades com as tarefas domésticas, como cozinhar, limpeza da casa, lavar. E quando se fala em lavar roupas, aumentou muito todo o cuidado no lavar, porque aqueles que saem e voltam, então tem todo aquela preocupação e cuidados a mais com a questão da contaminação do vírus. Seu marido é funcionário dessa mulher, aqui no caso, do Estado, e continua trabalhando. Então, as atividades, subentende que fica a cargo mais dessa mulher. Além do trabalho doméstico e de cuidado, ainda há a carga mental do trabalho, a carga emocional dessas mulheres, porque muitas delas ainda têm que gerir e planejar todo o andamento da casa. Nós sabemos que isso fica a cargo de muitas mulheres, sobre contas que devem pagar, sobre a feira, como deve fazer. Então, todo esse direcionamento e preparação dos filhos, uma vez que elas estão em casa e os maridos estão mais ausentes. Então, há essa carga mental também lançada sobre as mães. Em suma, ficou complicado em muito a vida dessas grandes mulheres. Contudo, irmãos, nós bem sabemos que mais do que nunca também elas continuarão fazendo isso com todo amor, com o mesmo amor. Diante disso, diante dessas considerações, eu quero trazer algumas considerações bíblicas para as mães, para as mulheres, mas que também não deixa de ser um conhecimento necessário para nós homens e também para os filhos. Mas antes de mencionar essas considerações bíblicas, vamos orar ao nosso Deus, pedir a direção do Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esse tempo, Senhor Deus, em que podemos olhar a Tua palavra, nos fortalecer, Senhor, conhecer mais sobre Ti, a Tua vontade para com nossas vidas, que só nos abençoa, que só nos traz benefícios, Senhor Deus,
espirituais, jamais mensurado o valor pelo olhar terreno. Em nome de Cristo, nós te pedimos que a tua palavra molde cada coração que está ouvindo, seja fortalecedor em cada vida. Principalmente, Senhor Deus, nessa quarentena, no coração das mulheres, das mães. Rogamos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados irmãos e mães, diante das muitas atividades diárias, uma consideração bíblica para as amadas irmãs é que as irmãs devem manter um coração agradecido e não cair no pecado da murmuração. É preciso manter esse princípio bíblico para que as irmãs, as mães possam encarar essa quarentena de uma maneira adequada e que glorifica ao Senhor. Mantenha um coração agradecido e não caia no pecado da murmuração. Então, para isso, nós podemos considerar 2 versículos em Salmos. O primeiro em Salmo 34, versículo 1. As irmãs podem estar abrindo neste Salmo. Palavra do Senhor, todos, na verdade. Salmos 34, versículo 1. Que nos diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas agora olhe também Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. À medida em que o coração bendiz ao Senhor, louva ao Senhor, é grato para com Deus, em todo o tempo, ele também deverá fazer tudo sem murmuração, murmurações. Por natureza, irmãos, nós sabemos que somos inclinados a não vivermos em gratidão a Deus. Nós pendemos mais para a murmuração, para o lamento, para o se lamentar por qualquer coisa. Então, nosso coração tem essa disposição. Mas o Evangelho aqui nos manda, ou nos muda, na verdade o Evangelho nos muda e nos direciona para um curso diferente. O Evangelho, ele transforma o nosso coração para uma maneira diferente, uma maneira mais que advém da graça do Senhor derramada em nossas vidas. E por isso, na palavra do Senhor, no Evangelho, há essas exortações para que tenhamos uma vida diferente. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, também diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma outra referência em Colossenses 3,17: e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus, por sua vontade e por sua atuação, a sua operação em nossos corações, ele nos move a termos esse coração disposto a ser grato em todo momento, a ser grato por tudo.
Ele nos dispõe a um coração que não murmura diante daquilo que tem que fazer. Mas nós, em nossa natureza pecaminosa, em nossa natureza falha, a qual nós ainda lutamos contra ela, nós sabemos que o que mais nós sabemos fazer é não estar grato por tudo. O que mais nós sabemos fazer é murmurar. Então, nessa quarentena, das muitas atividades das mães, eu tenho toda a certeza que aumentou a quantidade de pratos ou qualquer outra coisa suja de alimento para ter que lavar. Aumentou mais toda a atenção que deve ser dada à família, porque todos estão presentes dentro de casa. Então, quantas atividades. Mas, amadas irmãs, nesse tempo, é preciso manter um coração agradecido e não cair no pecado da murmuração. Se necessário for, para que as irmãs e todos nós venhamos a lutar contra essa nossa natureza caída que tende a isso, se necessário for, precisamos colocar esse versículo, principalmente Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmuração. Lá adiante, principalmente da sua atividade. Vai para a pia, taca lá esse versículo lá. Só para lembrar. Por quê? Esse versículo não vai lavar a louça, não vai lavar as roupas, não vai lavar a casa. Esse versículo não vai fazer isso. Mas esse versículo vai lavar o pecado que habita em nós. Vai renovar, vai transformar o nosso coração, para que diante das muitas atividades não caiamos no pecado de murmuração. E mantenhamos um coração agradecido, que é o que precisamos ter nesses tempos. Principalmente as mulheres, que as que estão mais tomadas de atividades, mas não despreza a necessidade também do homem. Necessidade também do homem, que talvez tenha até que fazer um trabalho diferente do que está acostumado. Ajudar a esposa, cuidar ali mais dos filhos, do andamento da casa, e deve fazer isso sem murmuração. Então, mães de quarentena, diante das muitas atividades, lembre bem disso. Em segundo lugar, diante das muitas atividades, faça tudo de todo coração. Uma vez que o coração está sendo transformado em fazer tudo sem murmuração, mas com gratidão, ele deverá subir a um nível de entrega, de prazer, de vontade, de alegria e amor por aquilo que está sendo feito. Fazer tudo de todo coração. Por quê? A razão é que, ao realizarmos nessa vida, realizamos as coisas para o Senhor. Note comigo agora Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nos fala a palavra do Senhor Deus: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança
A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. O contexto aqui é de como cada pessoa deve realizar a sua atividade diante de pessoas a qual devemos algum tipo de submissão. Começando em versículo 12, nós temos aí a esposa com relação ao marido, nós temos filhos com relação aos pais, nós temos servos com relação aos seus donos, ao seu patrão. Então, Paulo está se referindo aqui não só o aspecto da submissão de cada parte, mas um outro ponto que Paulo quer mencionar aqui é do relaxamento, do fazer as coisas sem vontade. Isso é tão verdade que ele diz o seguinte, não fazer apenas sobre vigilância. Então, os servos, provavelmente, ficavam interessados à vista do seu patrão em correr e fazer as atividades. Eles faziam, então, mas quando não estavam sob vigilância, relaxavam, ficavam preguiçosos. Esse é o contexto. Então, Paulo exorta para que eles façam de todo o coração, ou seja, tenham vontade naquilo que está fazendo. Tenham alegria, tenham amor, tenham entrega para aquilo que está sendo feito. E qual o motivo de se fazer isso? Não é à vista dos homens, não é porque os homens estão presentes. Não, o motivo necessário da entrega, do amor com o que faz, é porque é ao Senhor que estamos servindo, seja qual seja a atividade. Então, amadas irmãs, nas suas muitas atividades, quem mais são beneficiados é a sua família. É o seu marido, são os seus filhos, ou qualquer outro, pode ser um irmão que esteja presente na sua casa. Sim, são os mais beneficiados. Mas toda atividade que Paulo está mostrando aqui é feito para Deus. Isso é tão verdade, não só pela declaração tão nítida aqui, como também ele diz que a recompensa vem dele. A paga por isso que está sendo feito vem também do próprio Senhor. É o que ele diz no versículo. Dessa forma, amadas irmãs, mães de quarentena, é um tempo, sim, de muitas atividades, mas é um tempo oportuno para servir ainda mais a Deus. E se é a Ele que estamos servindo, em nossa casa, para a nossa família, devemos fazer isso de todo coração. E ainda que não fosse para a família, qualquer trabalho que realizamos, devemos fazer com toda a entrega, com toda a vontade, porque sempre estará sendo feito para Deus. Por fim, irmãs e mães, além de encarar as muitas atividades dessa maneira saudável e bíblica, as irmãs precisam tirar tempo para vocês mesmas. É muito importante as mães que que vocês, mães, não deixem de tirar esse tempo para você. E aqui vai precisar muito da compreensão do marido, dos filhos. E até mesmo dos patrões.
E aqui pensando na gestão das escolas, a qual cobram daquelas mulheres que dão aula, as aulas que elas têm que transmitir, o acompanhamento com os alunos. Deverá haver uma compreensão de todos, não só da família, como da própria sociedade, para com essas mulheres. Maridos e filhos, até mesmo as máquinas, a máquina de lavar, uma hora quebra e precisa de consertos. Quanto mais pessoas, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mães de quarentena, é fundamental nesse tempo não deixar jamais de tirar um momento para vocês. Toda pessoa precisa de descanso e de cuidado pessoal, tanto emocional como físico e muito mais espiritual. Paulo disse a Timóteo para não desprezar o cuidado pessoal de si mesmo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Abra aí sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vou repetir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. E veja que a palavra deveres está no plural. Por quê? Porque está se referindo tanto ao cuidado dele mesmo, como da doutrina. Como ele sendo um pastor, ele tem que cuidar da doutrina. Mas está sendo considerado aqui a necessidade de não desprezar o cuidado pessoal. E qual a razão? Paulo diz, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Está envolvido o cuidado pessoal com o cuidado do Evangelho. E a razão é tanto o benefício que iremos trazer para nós mesmos, como para aqueles que estão sobre os nossos cuidados. Sobre os nossos cuidados, sobre a nossa responsabilidade. Imagina lá acontecendo alguma coisa com as mães nesse momento. Seja lá pegando uma virose, o Covid não. Covid vamos deixar de lado. Covid não, longe da nossa casa, em nome de Jesus. Mas nós sabemos que essa é uma época das gripes. Está aí a dengue. Em todo canto, se eu falar que as pessoas estão com dengue, ninguém nem sabe, porque não é mais transmitido. Mas aí, algo desse tipo, que atinja as mães. Então, como é que fica o lar? Como é que fica? Então, um outro cansaço, seja emocional, que por causa da quarentena e as muitas atividades, a mulher vem a cair. Então, ela não poderá fazer nada por aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Cuida de ti mesmo. Irmãs, mães de quarentena, isso é importante, isso é fundamental. Separe um tempo para vocês. Os profissionais de saúde mental já estão alertando para isso. Filhos
em consultas estão relatando mães sobrecarregadas e estressadas. Muitas estão dentro de casa e não sabem muito bem dividir e organizar o tempo, o trabalho com os afazeres, com o cuidado dos filhos. Há uma sobrecarga neste momento, tomando conta de muitas mulheres, de muitas famílias. A sociedade cobra muito das mulheres que elas têm que dar de conta de ser mãe, filha, esposa, profissional. Só que às vezes, por estar cuidando de todo mundo, ela esquece de cuidar dela mesma. Esse é um momento delicado. Ainda mais, esse não é tempo, irmãs, esse momento não é tempo de perfeccionismo, de cobrar-se de si demais, de querer fazer tudo, resolver tudo em um dia só. É preciso flexibilidade. É preciso atenção para si. Mães de quarentena, não deixem de tirar um momento para vocês. Um tempo. E como deve ser esse momento? Um tempo que seja suficiente. Que seja suficiente para você cuidar para você descansar, para você cuidar do seu crescimento espiritual, das suas emoções e do seu físico, da sua saúde, em todos os aspectos. Então o tempo tem que ser suficiente para tudo isso. Tudo isso dará mais força para suportar o dia de amanhã. Tudo isso é o que vai trazer vigor para você continuar cuidando de si e cuidando dos demais. Cuidem também, não esqueça, como toda boa mulher e toda grande mãe cuidadosa, não esqueça da beleza. Não é porque vocês estão em casa que vão deixar e desprezar aquilo que vocês gostam tanto. Fazer uns retoques, dar aí uma mexida no cabelo. É isso aquelas mulheres que fazem. Tem mulheres que não fazem isso. Mas as que fazem, continuem fazendo. Continue fazendo. Porque isso trabalha o emocional, isso traz autoestima, isso melhora a saúde mental. Então, mesmo para que seja para ficar em casa, já que não vai sair, vai assistir um filme, então dá uma ajeitadinha aí na aparência, senta com o marido lá no sofá, bem cheirosa, e assiste o filme, não tem problema. Isso. Com toda certeza será muito bom. Não é verdade? Quanto aos pais e filhos, sejam compreensivos nesse momento. Saibam que toda ajuda que for dado em casa nesse momento será bem-vindo e de grande relevância. Que Deus abençoe a todos nós. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Continua a nos abençoar, eterno Pai, nesse tempo de pandemia, nos protegendo, Deus, nos livrando, cuidando, Deus, em todos os aspectos das nossas vidas. Rogamos pelas mães, por essas grandes mulheres que
foram redobrados os trabalhos delas, são as que mais estão sendo atingidas nesse tempo. E rogamos, Senhor Deus Pai, o teu fortalecimento na vida delas, a transformação na vida delas. Continua cuidando e abençoando todas as famílias. Rogamos ainda, Senhor Deus, pelo Brasil, te pedimos por essa situação, a crise política, que o Senhor Deus esteja abençoando, mudando isso, Deus, de maneira a trazer um benefício, Deus Pai, para o povo brasileiro. Te rogamos que o Senhor faça a tua vontade, conforme o teu querer, é o que nós pedimos para o Brasil e para todas as nações. Rogamos por todas as nações o enfrentamento quanto à pandemia. Continuamos a te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, nos fortaleça e nos sustente. Em nome do Senhor Jesus, rogamos por isso. Amém. Irmãos, então, nesse momento, continue com a família reunidos, tire um tempo de oração para o fortalecimento pessoal de vocês, mas também para estar orando pelos irmãos. Estejam orando pelos irmãos. Nós sabemos que há muitos irmãos necessitando de oração nesse momento, alguns por questões de trabalho, de necessidades financeiras, outras famílias por perder entes queridos. Nós sabemos a questão da nossa irmã Enílima, família do pastor Sérgio. Deus esteja abençoando aquela família, esteja orando por eles. Mais tempo foi dado, o governador, todos estão sabendo, foi mais 15 dias para todo esse cuidado, esse tratamento com o Covid-19, mas nos mantenhamos firmes, irmãos. Nos mantenhamos firmes em oração ao Senhor, rogando a Ele, mostrando que nós dependemos dEle. Continuemos consagrando a nossa vida. Liguem para os irmãos, falem um com os outros. Não deixe de ligar. Crie reuniões. Certo? Esteja à vontade para isso, isso é bom. Há vários apps, né, aplicativos, em que pode fazer essa reunião e ter um contato, ter uma comunhão com os outros irmãos. Vamos fazer isso, é bom. Que já estamos um bom tempo sem nos ver, mas podemos nos ver através dessas reuniões. Então estejam fazendo isso, matando a saudade, coloque os filhos nessa reunião, tenho certeza que eles vão gostar de rever os coleguinhas, mesmo que seja pela uma tela. Então isso é muito importante, estarmos fazendo isso nesse momento. Então que Deus continue a nos abençoar. Boa noite a todos, irmãos, e até domingo. Deus esteja abençoando a todos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,